Jerusalém, a cidade santa, Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade de David, no futuro vai ser lugar do tribunal de Deus para julgar as nações que combatem contra Israel. Zacarias 14:2 diz que Deus vai ajuntar ali as nações para a peleja. Zacarias 12 e verso 3 diz que o Senhor fará de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Jerusalém vai ser invadida e as nações vão ali ser destruídas. As nações que lutam contra Deus e contra o seu povo. Jerusalém será como um copo de tremor e uma pedra pesada, um copo para embriagar as nações. E Jerusalém será também uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregarem com ela. Certamente serão despedaçados, diz a Santa Escritura. Todas as nações que ocupam a terra que Deus deu a Israel serão por Deus tiradas dali. Serão julgadas e destruídas. Joel 3 e verso 2. E tudo nos parece que a situação política do Médio Oriente e dos Estados Unidos será para breve este desfecho do julgamento de Deus sobre as nações que vierem guerrear contra Jerusalém. Entretanto, creio que o arrebatamento se dará 7 anos antes. O que poderá acontecer ao mundo neste ano de 2018? Guerra nuclear na Coreia do Norte? Guerra dos vizinhos com Israel? O arrebatamento da Igreja de Cristo? Tudo isto e muito mais poderá acontecer neste ano, de 2018. Neste tempo presente de 2018 e com os acontecimentos políticos de 2017, e particularmente nos Estados Unidos, em relação com Israel e Jerusalém, são motivo dos cristãos de Cristo estarem apercebidos de que esta posição do presidente americano de reconhecer Jerusalém como capital de Israel e mudar para lá a embaixada da nação tem repercussões proféticas. O mundo, e particularmente as Nações Unidas, logo se juntaram para condenar a América como se esta nação seja obrigada à submissão dessas Nações Unidas. Esse voto de condenação de 128 nações, com 9 votos contra e 35 abstenções, mais uma vez deu provas da sua luta contra o povo de Deus do Velho Testamento e contra a sua palavra, e isto vai ter um preço muito elevado. Desta feita, eu creio que estas nações, com este propósito, estão acelerando o cumprimento profético da sua própria destruição, ali mesmo, na cidade de Jerusalém, como dizem as Escrituras, em diversas partes, e principalmente Zacarias 14, 1 a 3. No passado, Deus levantou um homem persa, chamado Ciro, para repatriar Israel do seu cativeiro e edificar o templo dos judeus. Neste tempo presente, eu creio que Deus tem comissionado outro homem chamado Donald Trump para proteger Israel dos seus inimigos, e creio que para livrar a América das garras do governo mundial. Ouça esta mensagem até ao fim.
No fim de 2017, creio ter começado os problemas e a desgraça das Nações Unidas para sua destruição e seu fim na cidade de Jerusalém. Esta é a vergonha e altivez e descaramento das Nações Unidas votarem contra os Estados Unidos por eles terem reconhecido que Jerusalém é a capital de Israel. Nesta fotografia, nós vemos essa votação. E todos aqueles que votaram contra os Estados Unidos na pessoa do seu presidente e aqueles que votaram a favor e que se abstiveram. Desde 1995, que a América decidiu no Congresso que Jerusalém era a capital de Israel. Mas nenhum presidente até este momento teve a coragem de o fazer publicamente. Mas Donald Trump teve essa coragem porque creio que ele foi colocado na presidência dos Estados Unidos por Deus, com um propósito. Assim, o resultado era esperado. Numa rara sessão de emergência da Assembleia Geral das Nações Unidas, 128 países votaram contra a decisão dos Estados Unidos de mudar sua embaixada em Israel para Jerusalém. A ideia de Donald Trump, que detonou uma onda de violência na região. 9 países, entre eles os Estados Unidos americanos e Israel, votaram a favor do reconhecimento americano da cidade sagrada como capital israelense, enquanto outros 35 países se abstiveram. O voto em massa contra Washington dá a entender que as ameaças de Trump de cortar a ajuda aos países que forem contra os interesses dos Estados Unidos na região não surtiram efeito. Nikki Haley, embaixadora americana nas Nações Unidas, voltou a fazer ameaças em discurso diante da Assembleia Geral na hora da votação, causando só um muxoxo entre os delegados. Haley lembrou que os Estados Unidos são o país que mais contribui com dinheiro para a ONU. Esta é a porção da terra que Deus deu a Abraão e à sua semente em Isaque e Jacob. Assim diz em Gênesis 15 e verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: à tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até ao grande rio Eufrates, de maneira que todos aqueles que estão ocupando a terra que pertence a Deus e que Deus deu a Abraão, um dia terão que sair e Israel ficará senhor daquela terra que lhe foi dada em Abraão, através do concerto eterno com Deus. Todas aquelas nações que hoje ocupam a terra dada por Deus a Israel devem se mentalizar que um dia terão que sair para que Israel tome posse de toda a terra que lhe foi dada por Deus. A história política do mundo, e particularmente dos Estados Unidos em relação com Israel, tem nos últimos dias um papel profético preponderante pelo facto de que esta nação dos Estados Unidos protege Israel e Jerusalém. Dos 22 candidatos à presidência dos Estados Unidos em 2016, 20 deles eram pesos políticos pesados, como senadores e governadores, etc. Uma era diretora de empresas e outro era um construtor e homem de negócios. E foi este homem que Deus escolheu para reconstruir os Estados Unidos e proteger Israel.
Este homem, o Sr. Donald Trump, foi o eleito presidente dos Estados Unidos e nunca houve na história desta nação um tal homem que no primeiro ano da sua presidência atingisse os objetivos como este homem. Eu creio que existem muitas e diversas razões porque este homem foi eleito presidente dos Estados Unidos. Primeiro, porque é um homem de visão para o bem da pátria. Segundo, porque teme a Deus e procura-o em oração com outros ministros da Palavra de Deus. Terceiro, porque abertamente diz ao mundo que os judeus têm direito à sua terra. Glória a Deus, glória ao Senhor. É bom estar na presença do Senhor para adorar o seu nome e exaltar o seu nome. O Senhor é maravilhoso, Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Aleluia, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, louva ao Senhor todos os dias da sua vida. Exalta o seu nome, aleluia, porque é bom glorificar ao Senhor. Quando nós o louvamos e o adoramos, aleluia, o Senhor está pronto para nos abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar para que esta mensagem que o servo de Deus vai expor, aleluia, neste dia, seja uma bênção para cada um de nós, aleluia. Mesmo para aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, eles possam vir ao conhecimento, aleluia, da sua palavra, aleluia, e possam render a sua vida nas mãos do Senhor que os criou. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom, Senhor, vir perante Ti na certeza, Senhor, de que Tu ouves, ó Senhor, a nossa oração, ouves o nosso clamor, pois o Teu ouvido não está gravado, nem a Tua mão está encolhida, para que não possas operar, aleluia. Tu és um Deus de respostas, Senhor, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de maravilhas, ó Senhor, e é em Ti em quem nós esperamos, em quem nós confiamos, a quem nós queremos render a gratidão pela salvação tão preciosa que o Senhor nos concedeu. Glória ao nome do Senhor. Obrigado, meu Senhor, por este privilégio de ser Tua filha, de ser Tua serva, aleluia, de poder servir um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso, aleluia. Bendito seja o Teu nome, Criador do universo és Tu, Rei dos reis és Tu, Senhor dos senhores és Tu, glória ao Teu nome. Abençoa o Teu servo, dá-lhe graça, unção do alto, para ele expor a Tua palavra, meu Senhor. E, ó Senhor, abre os corações daquelas pessoas que vão ver e ouvir, que se possam preparar para um dia estar na Tua presença contigo, meu Senhor. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez, e pela graça de Deus, chegamos ao seu lar em nome de Jesus, que é nome sobre todo nome. O nosso querido Senhor, que deu a sua vida por nós no Calvário. O glorioso Emmanuel, Deus conosco, veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vos saudamos neste glorioso e santo nome. Assim, rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a glória e a adoração que somente Ele é digno de receber. E como sempre, hoje é mais um dia de boas novas. Vamos falar do noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias num mundo conturbado, podre e violento. Nos alegramos com Deus e com a sua palavra, que é a nossa alimentação espiritual. Prepare-se para ouvir a mensagem sagrada. Prepare-se para ouvir até ao fim esta mensagem. Nós vamos falar sobre Jerusalém
e o fim das Nações Unidas deste mundo. Vamos falar sobre Jerusalém e o fim das Nações Unidas deste mundo. E o texto sagrado encontra-se em 3 partes da Bíblia. Vamos ler em primeiro lugar em Zacarias capítulo 12, em segundo lugar Zacarias capítulo 14 e em terceiro lugar Gênesis capítulo 12. Vamos ler a Santa Escritura. Zacarias capítulo 12, verso 1, 2 e 3 diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos. Eis que porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Vamos à segunda leitura. Zacarias capítulo 14, verso 1 ao verso 12, diz assim a palavra de Deus: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até à porta da esquina, e desde a torre de Ananiel até aos lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém
habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Até aqui a Santa Escritura. A terceira Escritura está em Gênesis 12, verso 1, 2 e 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui a palavra de Deus. Nos últimos dias de 2017, o mundo ficou alvoroçado, melhor dito, as Nações Unidas ficaram alvoroçadas por causa de um homem. Esse homem é o presidente dos Estados Unidos neste momento e chama-se Sr. Donald Trump. Este homem teve a coragem de dizer ao mundo que Israel tem direito à sua própria capital de Jerusalém. O mundo ficou tão alvoroçado que até esse mundo nas Nações Unidas arranjaram uma emergência para lutarem imediatamente contra a América por essa causa do seu presidente ter reconhecido que Jerusalém era a capital de Israel. Mas, finalmente, este assunto já vem desde 1995, em que o Congresso americano reconheceu que Jerusalém era a capital de Israel. E desde lá até aqui, todos os presidentes tinham que, de 6 em 6 meses, fazer algo para continuar essa lei. Até que este presidente terminou com isso e reconheceu para o mundo inteiro, e disse para o mundo inteiro que Israel tinha direito à sua capital. Vivemos num tempo altamente profético e nós vamos falar exatamente sobre este assunto de Jerusalém e as Nações Unidas e esta luta que continua contra o povo escolhido de Deus e contra a terra que pertence a Deus e pertence ao povo a quem Deus a deu. Assim, esta mensagem tem vários aspectos para meditação e vamos meditar em alguns deles um pouco. Primeiro vamos falar sobre a introdução e Jerusalém, capital de Israel, a pedra pesada para as nações que lutarem contra Jerusalém. Segundo, Israel no concerto perpétuo de Deus. E em terceiro lugar, o futuro cerco de Jerusalém pelas Nações Unidas do mundo. Em primeiro lugar, a introdução e Jerusalém, a capital de Israel. Vamos então meditar um pouco sobre o muito que a mensagem se nos oferece. Aproxima-se o tempo do fim e com ele o cumprimento das profecias, e ninguém pode alterar o que Deus tem decretado há milénios a esta data, que terá de acontecer segundo o que está escrito na Escritura da verdade. Neste tempo presente o mundo anda nervoso com o resultado das eleições americanas de 2016, porque este presidente americano tem ações diferentes dos presidentes anteriores e a todo custo querem destruí-lo de muitas e variadas formas. Ultimamente até dizem que o homem não está bom da sua cabeça. Querem fazer deste homem uma pessoa lunática. Pois bem, a Bíblia Sagrada fala-nos acerca das línguas inflamadas pelo inferno que destroem. Mas nós aqui cremos que maior é Deus do que aquele que está no mundo.
Contudo ainda, as lutas contra Deus e contra os seus servos só resultarão em problemas para aqueles que lutam contra Deus e contra os seus servos. Este homem, Sr. Trump, é um homem que Deus colocou nos Estados Unidos como presidente com diversos propósitos. Este homem, segundo temos ouvido, foi ali colocado pelo Senhor nesta posição e já tem provado que realmente, segundo os comentários, já fez pela nação o que nenhum outro fez antes dele. Este homem de negócios tem mostrado ao mundo político como se governa uma nação. Num ano só, ele mostrou ao mundo político como é que uma nação deve ser governada. Mas por que é que este homem ganhou as eleições de 2016? No meio da conjuntura política dos Estados Unidos, da situação caótica, moral, espiritual e política em que a nação se encontrava nos últimos 8 anos, Deus ainda teve misericórdia e ouviu a oração de muita gente nesta pátria para que a nação tivesse outra direção. E Deus levantou contra aquilo que muita gente poderia pensar, levantou um homem que não deveria, pelo facto do seu passado, ser um tal presidente. Mas nós chegamos a esta conclusão que a Bíblia Sagrada sempre está certa e que Deus é bom até para com os ingratos e maus. As pessoas podem ser regeneradas e podem ser novas criaturas. As coisas velhas passam, e eis que tudo se faz de novo. Nenhum santo nasce santo. Todos nascem pecadores e podem ser transformados e podem ser regenerados. E queremos que Deus transformou este homem, regenerou este homem, e ele é um homem totalmente diferente daquilo que foi no passado. E assim, este homem tem feito pela nação aquilo que nenhum outro presidente em tão pouco tempo jamais fez. Por que é que ele ganhou as eleições de 2016? A resposta está numa só palavra: Jerusalém. Jerusalém foi a causa deste homem ganhar as eleições. Mas como é que Jerusalém está tão longe da América e influenciou o resultado das eleições americanas? Este assunto das eleições é uma guerra espiritual do bem contra o mal e de Deus contra Satanás. Quando cerca de 2 anos antes começaram as campanhas para a presidência dos Estados Unidos, haviam cerca de 16 ou 17 candidatos somente de um partido, além de 5 do outro partido. E todos eles eram, como usa dizer-se, pesos pesados para se confrontarem na disputa. E ele dizia: nós vamos dizer Merry Christmas again. Vamos dizer boas festas em nome de Jesus, noutras palavras. Isto só entende quem é cristão nesta pátria, porque ela estava indo para o abismo de muitas e variadas formas. E Deus teve ainda misericórdia da América. E contra todas as provisões, o candidato Donald Trump colocou-os a todos fora do combate. Eram 22 e 21 foram colocados de parte e Deus só escolheu este homem. De maneira que pô-los fora do combate sem que ele próprio fosse político. Então temos um milagre de Deus e a Deus rendemos toda a glória. Porque um homem que não é político e cuja nação está sempre habituada por ser governada por políticos, mostrou ao mundo político que os outros também podem governar e até melhor.
De maneira que, por essa razão, eu creio que essa vitória tem o selo de Deus por várias razões proféticas que eu penso serem corretas. Primeiro, porque a nação americana estava na decadência moral, quase destruída. E Deus sabe que a maior parte do evangelismo do mundo sai desta pátria. Segundo, eu creio que Deus quer retirar a nação americana do governo mundial. E em terceiro lugar, eu creio que estava também em causa a situação de Jerusalém, que as Nações Unidas têm lutado, década após década, para dividir aquela cidade. Então, este presidente está no poder para trazer um pouco de esperança à nação americana, quase destruída moralmente, e também para Israel. Segundo, também creio que desta forma é possível que esta pátria seja preservada do sistema mundial de governo para confrontar as forças do anticristo. Porque, além de tudo, o anticristo vai sofrer reveses. Ele vai levantar-se na Europa para governar a Europa e o mundo, mas alguém vai lutar contra o anticristo e contra as suas tropas. E creio que a América vai fazer isso. E em terceiro lugar, este presidente ganhou as eleições para ajudar Israel a sobreviver num próximo futuro. E tudo indica que este assunto é totalmente profético, a eleição do Sr. Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. E é particularmente por causa da situação de Jerusalém e de Israel que precisamos de entender que este presidente atual ganhou essas eleições contra todas as previsões, porque Deus estava no processo. Donald Trump ganhou as eleições porque ele abençoou Israel. E sobre isto não há qualquer dúvida. Gênesis 12 e verso 3, como acabámos de ler há pouco, diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E estas eleições têm trazido repercussões mundiais e isto faz a diferença. Mas particularmente nos Estados Unidos, onde os seus inimigos o querem destruir de todas as formas. Contudo, ele busca a Deus e a sua justiça e proveu-se de uma equipa de intercessores para orar ao Senhor por ele e pela pátria. E isto faz a diferença. As nações do mundo reunidas na ONU têm por muitos anos afrontado o povo judeu, que tem dado ao mundo as maiores descobertas científicas para o mundo desfrutar. E em vez de serem agradecidos, são ainda seus inimigos, inimigos de Israel. E como o presidente anterior, a ONU finalmente, sem o veto do governo americano, a ONU decretou que Jerusalém fosse repartida pelo povo da Palestina. Ninguém pode repartir a terra de Deus, porque isto o Senhor já tem dito e nós já lemos, ou vamos ler. Aqueles que repartem a terra do Senhor serão destruídos. Decidiram confrontar a Deus sobre a sua terra, sobre a sua capital, a capital dos judeus, e esse confronto vai trazer-lhes o seu próprio juízo, também decretado por Deus há mais de 2500 anos. Em Zacarias 12, verso 2 e verso 3, diz que Jerusalém será como um copo de tremor e uma pedra pesada para todos os povos que vierem contra Jerusalém. E todos os que carregarem com ela serão despedaçados. Nós já vimos, mas vamos ver outra vez. O copo de tremor e a pedra pesada que será para todos os povos, isto está profetizado. É como foi lido em Zacarias, copo de tremor. À frente falaremos mais um pouco sobre este assunto. Jerusalém
será como um copo de tremolo. Você sabe como é que um bêbado anda? Anda tremendo para um lado e para o outro. Assim acontecerá aos povos que guerrearem contra Jerusalém. Jerusalém será como uma pedra pesada para aqueles que carregam com ela. Diz o escritor sagrado que essas pessoas serão despedaçadas. Vem aí o tempo do ajuste das contas que Deus tem decretado há muito tempo sobre as nações que lutam contra a sua palavra e contra o seu povo. E Donald Trump é a figura central no balanço deste confronto a Deus pelas Nações Unidas, chegando ao ponto de decretarem uma Assembleia Geral de Emergência para condenar a América, na pessoa do seu presidente, por defenderem Jerusalém. E esta Organização Mundial esqueceram-se de que é a própria América que suporta as Nações Unidas com cerca de 20%, enquanto todas as outras nações, e elas são 193, as outras nações suportam o resto. De maneira que eu creio que é injusto lutarem contra a América e muito mais injusto lutarem contra a palavra de Deus e contra o Deus da palavra. A hipocrisia é o prato desta organização. E se tivessem que ouvir essa verdade dita por Jesus, eles se envergonhariam. Mas isto está escrito na palavra da verdade. E a embaixadora americana lançou-lhes em rosto essa hipocrisia. A luta contra Jerusalém vai ter um fim muito dramático. Há muito tempo que Deus tem avisado as nações do juízo divino que terão de enfrentar aqueles que lutam contra a possessão de Deus. Este juízo está decretado por Deus porque o povo das nações do mundo é teimoso, é cego, é surdo e luta contra o seu Criador. E Deus vai entrar com eles em juízo de duas formas. Primeiro, Jerusalém será para essas nações como aquele copo de tremor. E isso significa o cálice do furor da ira de Deus, que embriaga os povos com a sua ira, para que bebam e tremam e enlouqueçam. Jeremias 25, 15 a 17. E em segundo lugar, Jerusalém será como aquela pedra pesada para todos os povos que carregam com ela. E esta pedra pesada despedaça, destrói todos os que carregam com ela. Virá a realidade destes factos no seu próprio tempo, a estas nações. Mas, infelizmente, não ouvem o aviso de Deus. Quem carregar com esta pedra será feita em pedaços. Serão destruídos. Essa pedra pesada simboliza Jesus Cristo. Em Mateus 21, 42 a 44, Jesus disse que a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça do ângulo, ou da esquina. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. De maneira que isto é o que vem a seguir. Quanto tempo levará desde agora até isso acontecer? É um ponto de interrogação. Mas virá. Em Daniel 2, 34, 45, esta pedra que do monte foi cortada sem mão, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Ou seja, todos os reinos do mundo, inclusive o Império Romano restaurado, que governará o mundo no fim dos dias. Então o mundo saberá quem é Jesus e de quem é a cidade de Jerusalém e de quem é a terra de Israel. Mas é tarde demais. Ficarão totalmente destruídos. Somente saberão quando beberem
o cálice da ira de Deus e forem destruídos ali mesmo, na cidade de Jerusalém, serão julgados e destruídos em toda aquela terra profetizada há muitos anos atrás. Em 1 Pedro, capítulo 2 e verso 7, diz que Jesus é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para os que tropeçam na palavra. E as Nações Unidas até lutam contra os seus benfeitores, chamados de Estados Unidos, por causa de Jerusalém. As Nações Unidas lutam contra os seus benfeitores. A América está farta de ajudar as nações do mundo. E ainda assim, as nações do mundo lutam contra a América. Isto é hipocrisia satânica. O diabo tem arruinado a cabeça dos políticos. É preciso ter coragem do inferno para quererem condenar a nação que mais os ajuda. E por causa de lutarem contra a América, já estão ficando sem centenas de milhares de dólares de ajuda americana. Jerusalém e Israel foi o motivo principal de Donald Trump ser o presidente americano. Isto já dissemos, tornamos a repetir, e neste momento da nossa meditação, nós vamos ver como Deus colocou este homem na presidência dos Estados Unidos. Vamos ver um clipe da sua campanha em 2016, quando ele pregava aos judeus nesta pátria americana. Vamos ver esse clipe. O clipe que vai seguir-se é sobre o candidato Donald Trump numa reunião das eleições primárias americanas. E, naturalmente, vai ser falado em inglês. E também não vai ser tudo completo, mas sim apenas parte dessa reunião. I speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. I'm a newcomer to politics, but not to backing the Jewish state. In 2001, weeks after the attacks on New York City and on Washington, and frankly, the attacks on all of us, attacks that perpetrated, and they were perpetrated by the Islamic fundamentalists, Mayor Rudy Giuliani visited Israel to show solidarity with terror victims. I sent my plane because I backed the mission for Israel 100%. In spring of 2004, at the height of the violence in the Gaza Strip, I was the Grand Marshal of the 40th Salute to Israel Parade, the largest single gathering in support of the Jewish state. It was a very dangerous time for Israel and, frankly, for anyone supporting Israel. Many people turned down this honor. I did not. I took the risk, and I'm glad I did. But I didn't come here tonight to pander to you about Israel. That's what politicians do. All talk, no action, believe me. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship, and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel. Thank you. My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. Thank you. Thank you. I have been in business a long time. I know deal making.
And let me tell you, this deal is catastrophic for America, for Israel, and for the whole of the Middle East. The problem here is fundamental. We've rewarded the world's leading state sponsor of terror with $150 billion, and we received absolutely nothing in return. I've studied this issue in great detail, I would say actually greater by far than anybody else. Believe me. Oh, believe me. And it's a bad deal. The biggest concern with the deal is not necessarily that Iran is going to violate it, because already, as you know, it has. The bigger problem is that they can keep the terms and still get the bomb by simply running out the clock. And of course, they'll keep the billions and billions of dollars that we so stupidly and foolishly gave them. Thank you. Thank you. Do you want to hear something really shocking? As many of the great people in this room know, painted on those missiles in both Hebrew and Farsi were the words, "Israel must be wiped off the face of the earth." You can forget that. What kind of demented minds write that in Hebrew? And here's another. You talk about twisted. Here's another twisted part. Testing these missiles does not even violate the horrible deal that we've made. The deal is silent on test missiles. But those tests do violate the United Nations Security Council resolutions. The problem is no one has done anything about it. We will, I promise we will. Thank you. Which brings me to my next point, the utter weakness and incompetence of the United Nations. The United Nations is not a friend of democracy. It's not a friend to freedom. It's not a friend even to the United States of America, where, as you know, it has its home. And it surely is not a friend to Israel. With President Obama in his final year, yay. He may be the worst thing to ever happen to Israel, believe me. Believe me. And you know it better than anybody. So with the president in his final year, discussions have been swirling about an attempt to bring a Security Council resolution on terms of an eventual agreement between Israel and Palestine. Let me be clear. An agreement imposed by the United Nations would be a total and complete disaster. The United States must oppose this resolution and use the power of our veto, which I will use as president 100%.
There's only one way you treat that kind of behavior. You have to confront it. So it's not up to the United Nations to really go with a solution. It's really the parties that must negotiate a resolution themselves. They have no choice. They have to do it themselves, or it will never hold up anyway. The United States can be useful as a facilitator of negotiations, but no one should be telling Israel that it must be, and really that it must abide by some agreement made by others thousands of miles away that don't even really know what's happening to Israel, to anything in the area. It's so preposterous. We're not going to let that happen. When I'm president, believe me, I will veto any attempt by the UN to impose its will on the Jewish state. It will be vetoed 100%. You see, I know about deal making. That's what I do. I wrote The Art of the Deal. One of the best-selling all-time, and I mean seriously, I'm saying one of because I'll be criticized as I say the, so I'm going to be very diplomatic. One of, I'll be criticized. I think it is number one, but why take a chance? But when the United States stands with Israel, the chances of peace really rise, and rises exponentially. That's what will happen when Donald Trump is president of the United States. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. And we will send a clear signal that there is no daylight between America and our most reliable ally, the State of Israel. The Palestinians must come to the table knowing that the bond between the United States and Israel is absolutely, totally unbreakable. They must come to the table willing and able to stop the terror being committed on a daily basis against Israel. They must do that. And they must come to the table willing to accept that Israel is a Jewish state and it will forever exist as a Jewish state. Há muito tempo que Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o candidato Donald Trump abençoou Israel, prometendo proteção para Israel, justiça para Israel e que mudaria a embaixada dos Estados Unidos para a capital eterna de Israel, que é Jerusalém. Eu creio, e muitos creem desta mesma forma, que este homem venceu as eleições por abençoar Israel. Em Atos 10, 34 e 35, Pedro disse que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer lugar o teme e obra o que é justo. E este homem Trump falou que é de justiça para o povo de Deus, que depois do cativeiro de 1878 anos, voltaram à sua terra para herdar a terra que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó, por concerto eterno. Por essa e outras causas, este homem está na presidência dos Estados Unidos, mas finalmente não foi este o primeiro gentio que na história foi escolhido
por Deus para ajudar Israel. Já no Velho Testamento, Deus proveu de um homem do Império Persa, chamado Ciro, a quem lhe chamou de seu ungido, e o comissionou para restaurar o povo de Israel na sua terra, e o mandou que ajudasse os judeus a construir ou reconstruir o templo em Jerusalém. Esdras 4:3 e Esdras 6 e verso 3. Donald Trump bem pode ser chamado de segundo Ciro, ou Ciro número 2. E este presidente Trump, muito antes de ser eleito, disse que se fosse eleito, ajudaria o povo judeu e a sua embaixada americana seria mudada para a capital de Israel, que é a capital deles há mais de 3.000 anos, Jerusalém. Jerusalém é a única cidade onde Deus pôs o seu nome. Pertence ao próprio Deus e ao seu povo Israel. Mas os políticos não creem nisso e lutam contra isso. Lutam contra a Bíblia Sagrada e lutam contra Deus. E essa luta vai-lhes trazer destruição. Esta cidade tem uma história profética. Jerusalém é chamada a cidade de David, 2 Samuel 5, verso 7. Jerusalém é chamada a cidade de justiça, Isaías 1, verso 26. Ela é chamada a cidade santa, Isaías 48, 1 e 2. Jerusalém é chamada a cidade do grande rei, Mateus 5, verso 35 e muito mais. Esta cidade é a capital dos judeus, vai para mais de 3.000 anos e está situada no centro da terra e por concerto perpétuo dado a Abraão por Deus. Portanto, não é bom que as nações do mundo confrontem a Deus sobre a sua própria terra, porque eles perdem na batalha. Segundo lugar, Israel no concerto perpétuo de Deus. Existe muito problema pelo mundo fora pelo facto de não conhecerem a Sagrada Escritura. No passado, os judeus eram responsáveis por ministrá-la às outras nações. No Novo Testamento, a Igreja do Senhor recebeu a incumbição, ou foi incumbida por Jesus, de pregar a sua palavra por todo o mundo. Mas, infelizmente, nem todos creem em Jesus, que Ele é o próprio Deus revelado em carne. A maior parte rejeita. E essa rejeição vai trazer-lhes destruição. Segundo o plano, no Velho Testamento, Deus escolheu uma nação para si, a começar em Abraão, Isaque e Jacó. E fez com eles um concerto perpétuo. Deus é o dono do mundo e a terra e as almas dos homens são de Deus e a sua palavra ensina-nos a quem pertence toda aquela terra de Canaã. Neste tempo presente e muito antes de 2018, os estudantes da profecia bíblica têm ministrado ao mundo inteiro que a terra de Israel é uma terra diferente de todas as terras porque foi dada por Deus a Abraão num concerto perpétuo. E perpétuo, na língua portuguesa, significa contínuo ou que dura toda a vida ou eterno. Não importa que Israel tivesse perdido a sua terra diversas vezes. Importa sim o que está escrito neste livro sagrado, que o concerto feito com Abraão é eterno, é perpétuo, é contínuo. O problema das Nações Unidas é que eles não sabem ler a palavra de Deus. Do contrário, nunca lutariam contra ele nem contra a sua palavra. Ou melhor dito, o diabo cega-lhes os olhos para que não vejam e fecha-lhes os ouvidos para que não ouçam. E confrontam o Criador. E isso vai causar-lhes a sua própria destruição, como temos vindo a falar.
exatamente na cidade de Jerusalém, a pedra pesada vai despedaçar essas nações do mundo. Em Gênesis 15, 7 a 21, diz que essa terra era desde o rio Egito até ao rio Eufrates. Vamos ver um mapa para ter uma ideia de que este perpétuo concerto com Abraão, Isaque e Jacó não é a terra que atualmente Israel possui em 2018, mas vamos ver as fronteiras dessa terra. Alguém desenhou este mapa da terra que pertence ao povo judeu. Segundo o concerto perpétuo, vai do rio Egito até ao grande rio Eufrates. Toda esta terra pertence a Israel. Um dia, as nações que estão ocupando esta terra têm que sair para que o povo de Israel possua a terra prometida. E esta é a moderna capital de Israel, Jerusalém, que há mais de 3.000 anos pertence ao povo judeu. Quando Deus fez o concerto com Abraão, ficou escrito em Gênesis 15, verso 7 ao verso 21, que a sua terra seria desde o rio Egito até ao grande rio Eufrates, que atualmente tem diversas nações em toda aquela área. Mas o Senhor também disse a Abraão que a sua semente seria também peregrina e escravizada numa terra estranha por 400 anos. Eles seriam afligidos, mas que a quarta geração voltaria para aquela terra. Gênesis 15 e verso 13. E isso se cumpriu. A palavra de Deus é o único roteiro, onde a humanidade é chamada a orientar o seu caminho nas leis do seu Criador. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Salmo 119 e verso 105. Mas quando ela é rejeitada, o mundo anda nas trevas e os seus caminhos são tenebrosos. Israel é nas Santas Escrituras um povo diferente de todos os povos da terra, a quem Deus deu também essa terra, que o Senhor escolheu para que esse povo pudesse ali habitar. É a sua terra, e sobre o último cativeiro, Deus disse: e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei à vossa terra. Realmente, só quem nunca estudou não saberá ler, porque literariamente tudo isto que temos acabado de dizer é compreensível. O Senhor diz que os traria à vossa terra, à vossa terra, à vossa terra. Não é à terra dos outros, à vossa terra. Portanto, aquela terra foi dada por Deus ao povo judeu. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Ezequiel 36, 24 a 28, e nós aqui dizemos, ponto final. E esse cativeiro de 1878 anos findou em 14 de maio de 1948. Mas as Nações Unidas, digamos, não sabem ler, ou não querem ler, ou não querem. Precisam de ir de novo para uma escola, porque se estão destruindo a si mesmos por essa causa. E é este santo roteiro que abre os nossos olhos, e Deus disse, para nosso conhecimento, estas palavras: toda a terra é minha, e vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Levíticos 25 e verso 23. Diga, toda a terra é de Deus. E Ele dá a quem quer. E deu aquela porção ao povo judeu. E nós aqui dizemos, amém. Este povo escolhido de Deus, chamados judeus, eram diferentes de todos os outros povos e foram chamados de menina dos olhos de Deus. Êxodo 19, 5 e 6, temos ali a diferença entre uns e outros. E Zacarias 2 e verso 8 diz, quem tocar em vós, toca na menina do meu olho.
Mas o povo prefere a maldição do que a bênção. Mas Donald Trump preferiu a bênção do que a maldição. E abençoou Israel e disse ao mundo: Jerusalém pertence ao povo judeu. E ponto final. Este homem conheceu a Santa Escritura. Deus é justo e santo, Ele é o dono do mundo, o mundo inteiro pertence ao seu Criador, as nações a Deus pertence, e quanto aos homens, Deus afirma que todas as almas dos homens são minhas. Ezequiel 18, verso 4. Todas as almas dos homens são minhas, e a alma que pecara, essa morrerá. E morrerá no seu pecado se não se arrepender. Ouçam a palavra de Deus. Contudo, desde o princípio da criação, o homem se tem revoltado contra o seu Criador e contra as suas leis por instigação de Satanás, e ao longo dos séculos a humanidade tem sofrido com isso e não conseguem aprender a lição. Habituaram-se ao sofrimento. Quanto a este povo de Israel, ele é diferente de todos os outros povos, como tem sido dito. Ele voltou do cativeiro do Egito e foram herdar a terra prometida e a conquistaram com a ajuda do Senhor quando vieram com Moisés e Josué. E Deus lhe tinha prometido 400 anos antes, e assim será no futuro. Todas as nações que ocupam a terra dada por Deus a Israel serão destruídas, desde o rio Egito até ao grande rio Eufrates. Como temos visto, Jerusalém é como uma pedra pesada para aqueles que carregam com ela. Aquele que cair sobre essa pedra ficará feito em pó. De maneira que já temos dito aquilo que no Novo Testamento diz também. Serão destruídos. Segundo Ezequiel 20 e verso 6 e 20 e verso 15, a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, é a glória de todas as terras. Jerusalém, Israel, é o centro do mundo. Pertence a Deus e pertence ao povo judeu. Esta terra de Israel era um lugar onde manava leite e mel, terra de abundância, mas também o povo de Deus não correspondeu às leis de Deus e por essa causa Deus os entregou por várias vezes nas mãos dos seus inimigos, ficando sem a sua terra, indo em cativeiro. Mas Deus não invalidou o seu concerto perpétuo e eterno. O livro de Juízes relata essa opressão estrangeira sobre o povo de Deus por causa da falta de obediência à palavra do Senhor, e esta é a sua história. Mas o seu concerto é perpétuo. Diga, é perpétuo. Não muda. É eterno, é contínuo. Este povo de Deus era constituído por 12 tribos, ou grupos dos 12 filhos de Israel. No tempo do rei Salomão, o Senhor se desgostou tanto da conduta deste rei, na sua velhice, que dividiu o reino de Israel em 2 reinos, Israel e Judá. O reino do norte e o reino do sul. E suas capitais ficaram conhecidas como Samaria e Jerusalém. Em 1 Reis 11, 28 a 31, diz que Deus enviou o seu profeta Aías rasgar o seu próprio vestido novo e dar 10 pedaços a Jeroboão, servo de Salomão, simbolizando que ele reinaria sobre 10 tribos, os quais ficaram idolatrados com o pecado de Jeroboão, com os bezerros de Samaria. E o filho de Salomão ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim, onde mais tarde alguns de todas essas tribos de Israel que temiam ao Senhor se juntaram a Judá e a Benjamim, ficando desta forma o verdadeiro Israel representado por todas as tribos. Diz a 2 Crônicas 11, 16 e 17, depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, vieram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor desde os seus pais. E assim, Judá e Benjamim ficou com uma parte de cada
tribo das outras 10 tribos daqueles que temiam ao Senhor, e este ficou sendo conhecido o Israel. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Rehoboão, filho de Salomão. Assim a maior parte deste povo, das 10 tribos, foi absorvida pelos povos de outras nações levados cativos, e alguns de cada tribo, como tem sido dito, ficaram ligados a Judá, sendo todos eles chamados de Israel. O primeiro consistia em 10 tribos, como já foi dito, e a sua capital, Samaria, e o segundo reino eram 2 tribos, Judá e Benjamim, e a sua capital, Jerusalém. E a história relata que também Judá e o resto do povo e das outras tribos também foram em cativeiro para a Babilônia. E no tempo de Jesus na terra, este era o Israel que existia, que tinha regressado através de Ciro, repatriado e com o templo reconstruído e agora melhor reconstruído com o rei Herodes. E foi a este Israel que Jesus lhe profetizou de que iriam de novo em cativeiro para todas as nações do mundo até ao tempo determinado, que seria o tempo em que acabasse o tempo dos gentios. E ele acabou em 1948 e 1967, Lucas 21 e verso 24. E nestes quase 2000 anos de cativeiro, Deus continuou o seu concerto perpétuo com este povo de que havia de voltar, este povo havia de voltar à terra de onde saíram e que Jesus lhe profetizou que eles haviam de ir por todas as nações. Voltando ao concerto perpétuo de Deus com a semente de Abraão, sobre a terra que lhe deu, dizem Gênesis 17, verso 7 e verso 8, estas palavras: estabelecei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e à tua semente depois de ti. E te darei a ti e à tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Diga perpétua possessão. Não importava que eles fossem em cativeiro. Aquela terra continuava sendo possessão perpétua de Israel. Todos nós podemos ler a Santa Escritura e temer a Deus. Este é o contrato que está registado no livro dos registros de Deus e ninguém o pode anular. É possessão perpétua. Porque é que as Nações Unidas lutam contra Deus? Interesses pessoais, interesses monetários, etc. Isso de lutar contra o povo de Deus e contra a palavra de Deus traz maldição sobre as nações, conforme está escrito, e as nações unidas e outras desunidas antes querem a maldição. O Sr. Trump escolheu a benção, escolheu fazer justiça a Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Como já foi dito, concerto perpétuo significa contínuo, sem fim, é eterno. E Abraão gerou no seu princípio 2 filhos, Ismael e Isaque. Contudo, quando Isaque nasceu de Sara, Deus disse a Abraão estas palavras: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, isto é, de Ismael, e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Gênesis 21 e verso 12. Naturalmente, Deus também abençoou Ismael com 12 príncipes, etc. Mas a terra prometida não é de Ismael, é de Isaque e de Jacob e dos seus descendentes. A semente do concerto perpétuo é somente através de Abraão, Isaque e Jacob, ou seja, Israel. E em 1 Crônicas 16, 15 a 18, diz ainda estas palavras: lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu até para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do juramento a Isaque, o qual também
o qual também a Jacó retificou por estatuto, e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã. Era o quinhão da sua herança. As Nações Unidas têm feito muito má escolha de lutar contra Deus e contra Israel, que é a menina dos seus olhos. Por isso, vão ser destruídos em Jerusalém. Vão ser ali julgados e destruídos conforme os textos que temos vindo a falar. Uma pedra pesada que os vai despedaçar. Quando Nimrod juntou o povo do seu tempo e desafiou a Deus, não indo povoar a terra, ficou destruído com o sonho da torre e da sua cidade, porque Deus confundiu a língua, e então foram povoar a terra, estabelecendo as nações segundo o plano divino. Gênesis 11. O mundo destes dias anda cego e surdo por Satanás, para que não leia e ouça a Santa Escritura. E as Nações Unidas estes dias têm feito um pacto de condenar Israel continuamente por ter um pouco da sua terra, da sua própria terra, terra que Deus lhe deu, e a outra que a juntou, conquistou-a por causa das guerras que lhe moveram. Desde o seu nascimento, lhe moveram guerra em 1948. E Israel sempre ganhou um pouco mais com essas guerras, mas tem muito pouco acerca daquilo que está escrito do concerto perpétuo. A hipocrisia das nações em confronto com Deus vai ter um fim amargo. Pois bem, lutar contra Deus e sua palavra traz muito mau resultado, porque toda a terra é do Senhor e todas as almas dos homens são dele. Portanto, ele faz o que tem dito a seu tempo, e o tempo das Nações Unidas lutar contra Deus está chegando ao fim. Dentro de momentos voltamos. Segundo o que está escrito em Zacarias 12, 2 e 3, diz: eis que porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Parece incrível, mas as nações do mundo preferem ser ajuntadas em Jerusalém para a sua própria destruição do que fazerem justiça ao povo judeu. Parece incrível, mas o juízo dessas nações já está determinado há muitos milhares de anos. E a sua destruição está determinada. São como as ovelhas que vão para o matadouro e não sabem. Louvamos a Deus pelo conhecimento que o Senhor nos tem dado. E através desta mensagem, alguns podem vir ao conhecimento e mudar de ideias acerca de Israel, porque Deus não se deixa escarnecer. Terceiro lugar, o cerco de Jerusalém pelas Nações Unidas e o seu fim e o juízo divino. Segundo os textos divinos narrados pelo profeta Zacarias, em Zacarias 13, 1, 14, 1 e 2, vem aí o tempo da purificação do povo judeu, na descendência do rei David e da sua capital de Jerusalém. E esta purificação deve-se à constante teimosia do povo de Israel em rejeitar o seu Messias e viverem como os povos deste mundo, quando deveriam ser a propriedade peculiar de Deus, um reino sacerdotal, um povo santo, como diz em Êxodo 19, versos 5 e verso 6, deveriam ser um povo diferente. Ora bem, eles foram restaurados em 1948, mas continuam sendo teimosos e não aceitam o seu Messias. Também estes vão sofrer como os outros vão ser despedaçados. Infelizmente, a surdez e a cegueira, profetizada por Isaías 6, vai continuar até que se cumpra Zacarias 12, 13 e 14. E estas profecias creio que estão prestes a ser cumpridas
para breve tempo. Queiramos ou não, o que está escrito da parte de Deus tem que ter o seu cumprimento. E para isso também Deus vai usar a teimosia e a cegueira do povo gentio para cumprimento da sua palavra. Finalmente, Jerusalém vai ser invadida, vai ser cercada, porque vai ser o próprio Deus que o vai fazer. É Ele que vai trazer todas as nações contra Jerusalém para entrar com elas em juízo e as destruir. Quando se fala deste assunto acerca de Deus, muitos fazem um grande ponto de interrogação acerca destas palavras e de outras que outros ministros possam falar. Deus é amor e não faz mal a ninguém. Claro, não faz mal a ninguém que lhe obedeça. Mas a todos aqueles que lutam contra ele terão um adversário muito pesado. Portanto, esta invasão é o começo da história do Armagedão. Porque esta invasão vai ser quase no fim da grande tribulação. Eu creio assim. Vem aí o dia do Senhor. Você já ouviu falar no dia do Senhor? O dia do Senhor não é um dia de 24 horas, mas é um dia muito longo, que queremos ocupa 7 anos. Vem aí o dia do Senhor, vem aí o grande dia da sua ira. Assim diz em Zacarias, capítulo 14, 2 e 3. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Eles querem dividir Jerusalém. Eles querem dar Jerusalém a outras pessoas que não ao povo judeu. Então o Senhor vai juntá-los lá para entrar com eles em juízo. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Temos falado que o Senhor ainda vai entrar em juízo com Israel também, com Judá, por causa da sua teimosia. Eles também vão sofrer. E o Senhor sairá e pelejará como no dia em que pelejou, no dia da batalha. Então virá finalmente o fim das Nações Unidas e seus projetos diabólicos contra Israel. Porque ali o Senhor virá pelejar contra essas nações e vai pôr Jerusalém como aquela pedra pesada. E vão ser despedaçados, porque é isto que o homem pretende quando confronta Deus, a sua palavra, e confronta o povo do Senhor. Então, Deus usará de juízo ali naquela cidade. O Senhor sairá e pelejará contra estas nações que têm projetos diabólicos contra Israel. Por aquele tempo, do dia do Senhor, creio que são 7 anos da grande tribulação, haverão 3 fases ou 3 invasões dessa peleja. A primeira a nível dos seus vizinhos árabes, ou seja, a Liga Árabe. Outra a nível regional, ou nações da Rússia e seus confederados árabes. E a terceira a nível mundial, com a intervenção das Nações Unidas e do Império Romano restaurado com o Anticristo, ou seja, a Terceira Guerra Mundial. Assim, é muito possível que o Salmo 83 ainda se não tenha cumprido, como muitos escritores estão falando nestes dias. E então ele se venha a cumprir dentro de pouco tempo. Nestes dias, a antiga Pérsia, com o nome de Irão, diz também abertamente ao mundo que Israel deve ser varrido do mapa. Pois bem, isto está profetizado no Salmo 83 e verso 4, que diriam estas palavras: Vinde, desarraigamo-los, para que não seja mais nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Isto é o que se diz hoje, e através do próprio presidente que foi do Irão. E ainda hoje, no Irão, a antiga Pérsia, se dizem as mesmas coisas, morta Israel e morta a América.
Ora, Deus não se vai deixar escarnecer. Por isso queremos que o Salmo 83 terá o seu cumprimento brevemente. E essas nações são como o Salmo diz: as tendas de Adão, os ismaelitas, os povos de Moabe, os agarenos, os povos de Jabal, os povos de Amon, os povos de Amaleque, os povos filisteus, os povos de Tiro e os povos da Assíria. Mas a Assíria não existe hoje. Existe Síria e Iraque. E crê-se que os assírios estão particularmente nessas duas nações, além de outras. Nos nossos dias, estas nações têm outros nomes, os quais são como alguém descreve no seu mapa. Palestinos, que nos fala o Salmo 83, lembre-se que eu estou falando em 3 tipos de invasões no dia do Senhor. O cumprimento do Salmo 83, que são os vizinhos de Israel, depois a parte regional, que é a Pérsia, a Rússia e outros confederados, e depois a Terceira Guerra Mundial. Primeiro, estamos falando dos vizinhos de Israel, que nos fala das tendas de Adão, os ismaelitas, povos de Moabe, etc., como já foi dito. E então, palestinos é o povo do sudoeste do Jordão. Os descendentes de Ismael, descendentes de Agar, agarenos. Palestinos e povos da Jordânia Central. Os egípcios, descendentes de Agar. Grupos terroristas do Hezbollah. E povos do norte do Líbano, palestinos e jordanos. Árabes da Península do Sinai. Grupos terroristas Hamas. O povo da faixa de Gaza. Grupos terroristas de Hezbollah. E o povo do sul do Líbano, Síria e norte do Iraque. Israel vai defender-se desta invasão dos seus vizinhos e com esta defesa poderá muito bem arrebentar com Damasco de uma vez e para sempre, porque se crê que Damasco está preparada para invadir Israel juntamente com todos os outros povos árabes. Vamos ver um mapa sobre esse assunto. Os inimigos de Israel pretendem que Israel seja varrido do mapa. E este é um mapa que alguém fez acerca da guerra do Salmo 83. Como ia falando, a primeira invasão que pode acontecer antes ou depois do arrebatamento da igreja, pode ser no dia do Senhor ou antes, mas é possível que seja esta a primeira invasão dos vizinhos de Israel, que temos falado que os povos descritos no Salmo 83, nestes dias, são estes povos já mencionados. Agora, a Síria também, e é muito natural que Israel desfaça Damasco de uma vez e para sempre e se cumpra o capítulo 17 do livro de Isaías. Depois da derrota destes povos, eles pedirão ajuda à Rússia, à Turquia, possivelmente à Áustria e parte da Alemanha, à Pérsia, que neste tempo, nesta divisão, nesta invasão, não entrará, mas sim na segunda, para que se cumpra o capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel. Mas estamos na profecia às portas de grandes coisas que podem acontecer ao mundo em breve tempo. A segunda fase será, como foi dito, a invasão, a guerra de Gog e de Magog, ou seja, as nações descritas em Ezequiel 38, verso 1 ao verso 6, ou seja, Gog, Meseque, Tubal, persas, etíopes, Put, Tugarma e muitos povos com eles, ou seja, de outras nações. Aqui temos uma confederação
de povos russos, povos do norte, árabes, persas e outras nações que virão invadir Israel e que o próprio Deus fará defesa do povo judeu à sua maneira, ou seja, com as suas próprias armas, com a sua artilharia pesada. Vamos ver outro mapa. Nesta segunda fase, depois da guerra do Salmo 83, teremos a guerra de Gog e de Magog, que compraz uma confederação de povos a partir da Rússia e também da Turquia, nestes dias, com outros nomes, Gog, Magog, Mesec, Togarma, Gomer, Tubal, Etiópia, que fica aqui para baixo, etc. Vamos ver outro mapa. Neste outro mapa temos uma outra configuração de povos da Rússia, da Turquia, do Sudão, da Líbia, do Irão, etc. De maneira que eu creio que esta é a invasão, a segunda invasão no dia do Senhor, nos 7 anos da grande tribulação, que acontecerão possivelmente no princípio ou no meio da grande tribulação. Finalmente, e para complemento do nosso estudo, temos aqui uma ilustração do mapa mundo e do assunto que temos vindo a falar, de Israel e Jerusalém, aqui no centro do mundo, e finalmente as Nações Unidas que lutam contra Israel terão em Jerusalém o seu fim. Zacarias 12, 1 a 3 e Zacarias 14, e verso 12. Nesta confederação dos povos do norte, onde entra naturalmente povos da Rússia, da Turquia e de outros lugares, conforme já temos dito que a Bíblia revela que o Senhor fará essa guerra e destruirá essas nações nos montes de Israel. E dissemos que é com as suas armas, com a sua artilharia pesada. Ela consta, primeiro, da espada dos inimigos, uns contra os outros. Ezequiel 38, verso 21. Segundo, com peste, sangue e chuva. Terceiro, com grandes pedras de saraiva. Quarto, com fogo e enxofre. Isto está dito em Ezequiel 38, verso 22, que poderão ser também guerras nucleares. Ninguém lute contra Deus, contra a sua palavra ou contra o seu povo, porque vai ser destruído. E ali, essa confederação da guerra de Gog e Magog vai receber ali o seu justo castigo por Deus, onde os judeus farão um funeral de 7 meses e queimarão as armas de guerra por 7 anos. De maneira que tudo que luta contra Deus e contra o seu povo vai ter um fim mau. E também nesta invasão dos povos do norte e árabes, é o Senhor, como disse, que trará aos montes de Israel esses povos para ali morrerem. E Deus, no meio desse povo de Israel, nunca mais deixará profanar o seu nome. Ezequiel 39, verso 1 a verso 7. O resultado desta batalha é que Israel, como disse, levará 7 meses a enterrar os mortos e 7 anos a queimar as armas de guerra. Por esta razão, queremos ser possível que esta guerra possa ser no princípio da grande tribulação. E a terceira fase destas guerras do ajuntamento das nações contra Jerusalém é possível que seja do meio para o fim da grande tribulação e no dia do Senhor, porque também Jesus virá em socorro do povo judeu para evitar a sua total exterminação. Zacarias 14, verso 2, afirma que o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Quais nações? As Nações Unidas que querem dividir Jerusalém e cercar Jerusalém. E será isso, vai acontecer mesmo, mas serão ali destruídas com aquela pedra pesada. E naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras,
E este monte será fendido pelo meio em 2 montes, e o povo de Jerusalém fugirá pelo vale dos montes. Zacarias 14, verso 4. Isto, contudo, não significa que Jesus logo se manifeste fisicamente, porque creio que a sua manifestação à terra será no fim da grande tribulação, quando vier com os seus santos. Judas 14 e Mateus 25, verso 31. Em Joel 3 e verso 2, diz que o Senhor congregará também todas as nações e as fará descer ao vale de Jeosafá. E ele entrará em juízo com elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, que eles espalharam sobre as nações, repartindo a minha terra. Aqueles que querem repartir e já repartiram a terra do Senhor, entrarão em juízo e serão destruídos. Louvado seja Deus! Nestas 2 invasões, elas são de Deus para juízo das nações, que se têm unido para destruir Israel, então virá o seu fim, virá o Armagedão. E para uns e para outros, todos eles terão a sua parte no juízo divino, assim decretado por Deus há mais de 2500 anos, pelo profeta Zacarias. As Nações Unidas serão ali julgadas e destruídas por Deus. Isto é, as Nações Unidas que lutam contra Israel e contra Jerusalém. E também o juízo de Deus para Israel. E desse sofrimento estão exarados em Zacarias 13, verso 8 e verso 9. Não são somente as nações que lutam contra Israel, porque o próprio Israel vai sofrer. No próximo holocausto sobre toda a terra de Israel, em que somente 1/3 ficará com vida, e este terço será purificado como a prata e provado como o ouro. Infelizmente, o povo de Israel vai ainda passar por outro holocausto, e este na sua terra. Mas a cidade de Jerusalém, que é tão cobiçada por outros povos, finalmente será então invadida e repartirão os seus despojos, conforme está escrito em Zacarias 14 e verso 1. E os juízos de Deus sobre estas nações inimigas de Israel será em vários lugares, começando por Bosra, Jerusalém e Armagedão. Isaías 63, 1 a 6, Zacarias 12 e verso 3, Zacarias 14 e verso 2, Joel 3 e verso 2 e Apocalipse 16, 14 a 16. Finalmente, como será o final dessas batalhas de Deus sobre os inimigos de Israel? Zacarias 14, verso 12, tem a resposta. Descreve que esses juízos de Deus são em forma da praga do Senhor sobre os que lutarem contra Jerusalém, de tal modo que as pessoas vão morrer de pé. Vão morrer de pé. A sua carne será consumida estando eles de pé. E lhes apodrecerão os olhos nas órbitas e a língua na boca. Vamos ver um quadro sobre isso. Nesse tempo, segundo o que temos lido em Zacarias 14, verso 12, as línguas e os olhos das pessoas ficarão desfeitos no momento. Parece que as pessoas ficam descarnadas, ficam os esqueletos em pé. Eles morrerão de pé com as bombas que deflagrarão naquele lugar, nos juízos divinos, acontecerá uma coisa semelhante a estas. As pessoas morrem de pé e ficam destruídas e a sua carne derretida. Em termos humanos, afirma-se que esta praga de Deus poderá ser em forma de bombas atómicas, nucleares, de hidrogênio, etc. Estas bombas produzem um calor tão intenso que desfazem tudo ao seu redor. As bombas atómicas lançadas sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial são apenas uma pequena destruição, comparadas talvez 0,1% em relação com as bombas de hidrogênio que existem em várias nações. Afirmam especialistas que uma bomba termonuclear
produz 4.000 vezes mais destruição do que uma bomba atômica normal. Creio ter lido que essas bombas produzem 150 milhões de graus Fahrenheit de calor na sua explosão e que é esse o calor que derrete. De maneira que existem também outro tipo de bombas chamadas bombas de neutrões, que matam todos os organismos vivos e não destroem as infraestruturas. É possível que este último tipo de bombas de neutrões seja também parte da praga de Deus sobre os inimigos de Israel. Seja como for, não somos especialistas nos assuntos. O facto é que o grande lagar da ira de Deus vai produzir uma destruição tal, fora da cidade de Jerusalém, que o sangue chegará ao freio dos cavalos. Isto é o que está escrito, Apocalipse 14, 19 e 20. As nações serão ali destruídas e o povo judeu será levado para um lugar seguro. Assim, o juízo de Deus sobre estas nações inimigas de Israel será de total aniquilação. Por esta causa devemos ouvir o aviso de Deus em Gênesis 2, 12 e verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O presidente dos Estados Unidos compreendeu isso e abençoou Israel e proclamou que Jerusalém é a capital eterna do povo judeu. Isto deu uma grande celeuma no mundo, mas ele fez justiça a Israel. E agora, nós estamos vendo estas coisas nos nossos dias e elas se cumprirão no tempo chamado da grande tribulação. Por este facto, carecemos de estar preparados para o arrebatamento da Igreja de Cristo, que será o próximo evento a nível mundial. E nós aqui queremos que esse evento tomará lugar 7 anos antes da grande tribulação. Embora hajam outras interpretações, uns creem que esse evento só se dará no meio da grande tribulação. Outros creem que a Igreja passará por esse evento. Nós aqui temos ensinado que a Igreja não foi destinada para a ira, mas para a aquisição da salvação, e que o Senhor nos livrará dessa ira. João 14, 1 a 3, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Apocalipse 3, verso 10 e verso 11. Resta-nos o escape. Qual é esse escape? É olhar para Jesus, buscar a Jesus, receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador, dar graças a Deus por esta dádiva do céu, onde diz, em João 13, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem direito a esta vida eterna como eu, porque pela graça somos salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, é uma dádiva que Deus dá ao mundo para nos livrar destas situações catastróficas que breve vão acontecer ao mundo. O que está escrito neste livro sagrado tem que acontecer. As nações que lutam contra Israel serão destruídas e julgadas em Jerusalém com aquela pedra pesada e aquele copo de tremor. Deus entrará em juízo ali com todos eles, primeiro, com os vizinhos de Israel, segundo, com o Gog e Magog e, em terceiro lugar, com as Nações Unidas que lutam contra Israel. E nós estamos chegando ao fim sobre este assunto. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Se você não é uma pessoa salva, você procura Deus enquanto se pode achar. E ore comigo, se quiser receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, e diga estas palavras. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra que vem em graves dificuldades sobre o mundo, mas que Deus enviou ao mundo o seu Filho Jesus para dar a sua vida em nosso resgate para nos salvar. Eu preciso de perdão, Senhor, perdoa este pecador. Eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu creio que Jesus deu a sua vida por nós no Calvário, mas que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia e que o seu sangue nos purifica de todo pecado. Salva-me, Senhor, purifica-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Peço a Deus o seu santo perdão
em nome de Jesus. Amém. E se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada. Procure na sua área uma igreja evangélica, onde se ministra um novo nascimento espiritual. E dê o seu coração publicamente a Jesus. E até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.